Você está falando sobre os ataques na escola e o que isso pode modificar no país. Nós sabemos que as escolas estão completamente abandonadas no sentido segurança, né? Antigamente as escolas não tinham ar-condicionado, né? Hoje em dia tem uma infraestrutura melhor em alguns lugares. Lógico que lá para o interior você não encontra nem escola, nem professores, né? Às vezes. E aí nas matérias de jornal, na televisão, você ouve gente reclamando das universidades federais. Se nas universidades federais está ruim, imagine nas escolas públicas. E foram anos de abandono, né? Roubo de merenda escolar, desvio de dinheiro, é, algumas coisas que acontecem nas escolas, né? Eu não sei na parte de professores e diretores se existem armações ali e tal, de conselho administrativo. Mas na questão segurança, ficou muito abandonado. Antigamente tínhamos os coordenadores de escola, que era a figura de uma pessoa, né? Geralmente masculina, que estaria ali controlando os fluxos da escola, vendo que se acontecia alguma coisa. Hoje em dia, os alunos brigam na escola e ninguém se mete, sabe? As pessoas ficam com medo, medo talvez dos pais, né? Depois que vão vir para querer saber o que aconteceu. E eu acho isso um absurdo. Parece até que você vê os outros alunos também não têm uma ética, né? Filmam aquela situação, jogam na internet, é uma espécie de bullying que deveria ser criminalizado, porque você está expondo a imagem de uma pessoa ao ridículo, mas tudo isso acontece nas escolas. Não há punição nesse sentido. Essas filmagens, essas coisas, essas babaquices, né? E o que falta nas escolas? O que vai motivar essas coisas que estão acontecendo de ruim? Vai motivar que tenha segurança nas escolas. Nós sabemos muito bem que policiamento mal dá conta das ruas, vai dar conta de escola. Então a escola precisava ter um coordenador, um vigilante e um bombeiro civil, né, para atuar na questão de prevenção de riscos, né, muito importante. É... Ou talvez uma ideia de um monitoramento nas escolas de alguma empresa que vai fazer a observação das coisas, ter alarme de pânico, ter orientações, né, de como atuar em certas questões e de se defender, como se defender de uma agressão, né, tem que ter essas instruções na escola, como você pode se proteger, como você pode se. Existem formas, né, pessoas especializadas nessas áreas que podem palestrar nas escolas e dar instrução para os alunos de como vai proceder, tá? Pelo menos para minimizar o risco, mostrando que às vezes a união pode fazer a diferença, a união pode fazer a força ali, quando não se tem como fugir de um ambiente. Então, eu acho muito importante ter esse tipo. Então, essas coisas que estão acontecendo agora, nós não sabemos se são reflexo do governo anterior, que parece sim, né? Mas a gente não tem, eu não tenho uma certeza de como isso está fluindo. Outras pessoas dizem que parte de questões de jogos, né, de internet. Eu acho muito conveniente surgir essa questão de jogo logo depois que o governo que estava antes perde, né? Antes não tinha isso. Então surge agora. Eu não sei quem está movimentando essas questões, mas parece que querem trazer confusão para o país e atrapalhar os projetos de um país que está tentando se acertar. Tá? Você tem uma tragédia num lugar, o presidente vai lá e dá todo o apoio naquele lugar. Você tem um problema aqui, então você vê um governo que está atuando nos problemas. E isso daí, para o lado político, é muito ruim. Por quê? Porque está pegando recursos públicos e está dando o verdadeiro destino deles. E para que você tenha esse recurso num país que está quebrado, né? Possivelmente com não quebrado totalmente, mas com alguns rombos, né? Se tem os aumentos de impostos, né? Se tem os impostos que precisam ser arrecadados para que se façam tudo isso. Então parece que estão tentando atrapalhar. O Brasil está quebrado, parece que estão tentando atrapalhar para que se faça um mau governo, para que se possa talvez tentar convencer. Se o Lula fizer um mau governo, não vai convencer nenhum petista de votar no Bolsonaro ou em alguém da direita. Esse convencimento acabou. O Bolsonaro ele foi o fim de partida, ele foi o fim da linha, quer dizer, ele foi o limite, tá, do que se pode suportar em um país. Então, a partir daqui, você pode crer que tem um país
onde está totalmente dividido no aspecto de que observa que não se pode dar bobeira para políticos da direita. Essa é a boa da verdade. Por quê? Porque nós vemos que os caras só se preocupam nos seus interesses, né? Pessoas, por exemplo, a Polícia Federal, subserviente em alguns lugares. Essa questão de fazer blitz na época da eleição, isso foi uma covardia, isso não tinha como ficar não registrado na história. E não teve punição adequada, tá? Só foram punidos os maiorais ali, só para dizer que pune, né? Mas não foram punidos os que realmente, todos que estavam, até porque alguns estão têm que se submeter às ordens dos seus líderes, né? Mas é uma questão muito ruim, que o que eles fizeram foi trazer uma imagem muito ruim, porque hoje em dia se separa a seguinte questão: quando um cara ganha acima de 5 mil reais, você sabe que esse cara não vai votar no mesmo presidente que você. Porque esse cara que ganha 5 mil reais, ele quer ter mais, porque ele quer chegar a um nível maior. Ele passa de carro e ele vê você dentro de um ônibus cheio pra caramba e ele se sente um privilegiado. Sim, ele é um privilegiado. Porque ele tá com o carrinho dele, ele tá com as contas pagas, ele tá, né, tá vivendo melhor do que você. Então ele não, com certeza ele não vai apoiar o mesmo que você, a não ser que ele tenha uma boa ética de entender que você também merece ter. Só que no Brasil parece que as pessoas são assim: eu mereço ter as coisas e as outras não merecem, porque eu sou, afinal, um abençoado por Deus, porque eu defendo a moral e bons costumes, porque eu sou religioso. É que eu sou abençoado, né? Eu tenho que ser abençoado, que Deus me abençoa, porque eu sou uma pessoa isso. E quando você vê, são as piores pessoas que tem, porque as pessoas elas conseguem se preocupar com o preço da picanha, enquanto os indígenas estavam sendo massacrados. Aí você vai falar: não, mas não era do Brasil, não, era da Venezuela. Os caras preferem viver de uma mentira do que falar assim: caramba, realmente estava acontecendo isso com os índios de uma forma grave. Ah, mas não, a desculpa é não, que isso sempre aconteceu. Sim, aconteceu na época do Eduardo Cunha, acontecia. Uma criança foi cortada numa rede, tá? Não vou dizer mais palavras aqui, porque senão vai bloquear meu vídeo. Mas havia uma atrocidade, mas não naquela magnitude, mas existiam, tá? Sempre existiram covardias ali. Todos os governos fazem vista grossa para a questão da Amazônia, porque tem que ter dinheiro, tem que ter recursos. E eu sempre falei, uma vez até um cara debochou de mim, que eu falei da questão dos drones, que poderia ajudar muito. O cara debochou: não, como é que o drone vai resolver a situação? Os drones de hoje têm alta tecnologia, podem encontrar coisas que um helicóptero às vezes não consegue ver, tá? E outra coisa, não se mostra a cara dos. Porque na Amazônia você tem a seguinte questão, né? Ali, só para mudar um pouquinho o foco. Você tem os garimpeiros da terra que precisam sobreviver, você tem os outros que vêm de fora que querem se aproveitar, tá? E ali você motiva, tem aquelas motivações dos grandões ali. Aí tem a questão dos coronéis das terras, aí tem gente interessada nos terrenos indígenas, pessoas que estão por ali mesmo, que cometem todo tipo de coisa, já está na chuva para se molhar. Aí tem abusos, né, que cometem contra os indígenas, contra as filhas dos indígenas, e etc, isso daí. Aí você vai falar dessas questões graves, o cara fala assim: e aí, faz o L, a gasolina aumentou, faz o L, a picanha aumentou, sabe? Os caras estão sem noção do que é prioridade de um país. Ou seja, são pessoas que não são patriotas nem aqui nem na China. Porque os patriotas estão preocupados com o desemprego, estão preocupados com a qualidade dos empregos que tem, né? Porque emprego no Brasil você tem funcionários sobrecarregados, com desvio de função enorme. Se você fiscalizar as postos de trabalho, você vai ver que não falta emprego, falta vergonha na cara dos empresários que contratam um cara para fazer tudo. O lugar que era para ter 3, 4 funcionários, tem um fazendo tudo. Parece até aqueles caras que jogam a bolinha pro alto, o cara tá matando tudo no peito. Por quê? Porque os sindicatos são fracos, não cobram, são comprados a maioria das vezes. Então você tem ali, você não tem falta de emprego, você tem falta de caráter, você tem falta de cobrança. E alegando o quê, gente? Alegando o quê? Ah, que pandemia, que crise. Não importa, se você tem uma empresa, as obrigações são suas. Essas obrigações de funcionário. O porteiro tem que ser o porteiro, ele não é o eletricista, tá? O eletricista não é o pintor. Cada qual na sua função.
Então você percebe que o Brasil é um país que está totalmente bagunçado. E aí, quando vem um governo que endireita essa situação, vai gerar o quê? Prejuízo para aqueles que não querem ter esse prejuízo. Igual a PEC das domésticas, como foi difícil sair isso. Alegavam que havia muitos desempregos. Ah, e vai ser assim, vai ser assado. Enquanto isso, as mulheres eram escravizadas na casa das madames, que tinham condição de pagar muito melhor. Mas se você deixar para negociar entre patrão e empregado, o empregado sempre vai perder. Porque ele vai aceitar, na necessidade dele, as condições. Se não tiver um Ministério do Trabalho ali para cuidar dos direitos trabalhistas dessa pessoa, ela se lasca. Por isso que eles querem acabar com os direitos, que eles acham que o brasileiro tem muito direito, porque eles querem escravizar mais ainda, tá? Vocês já são escravizados. Você chega no shopping, tem gente trabalhando aí, dobrando, feito condenado. Tem gente com cargo de gerente ganhando, que não tem carteira assinada de gerente. O cara só tem carro de boca. O cara trabalha igual um cão. Trabalha em horas que ultrapassam e não ganha hora extra. Sofrem abusos no trabalho, ou seja, pressões que não deveria sofrer, agressões verbais, tá? Quebra de direitos trabalhistas, desrespeito dos direitos trabalhistas. Então você tem uma série de coisas. É motorista que dirige, dá troco, arriscado a ser assaltado, arriscado a causar um acidente e ganha um salário só. Onde o trocador que perdeu seu emprego. E virou o que esse trocador? Catador de latinha? A situação no Brasil é cada vez mais difícil. E tudo isso, as pessoas sobrecarregadas. Aí o cara trabalha de segunda a sábado. Qual o tempo que essa pessoa tem para a família? Ela não tem tempo, ela ganha pouco. Ela não tem tempo nem dinheiro. Como é que essa pessoa vai empreender, como eles estavam falando que empreenderia? Como é que essa pessoa vai levar os filhos para a escola? Como é que essa pessoa vai ter descanso? Como é que essa pessoa vai viver? Então você tem inúmeras pessoas na depressão, você tem inúmeras pessoas completamente estressadas, que quando vão trabalhar elas já não conseguem mais, elas não conseguem mais se comunicar, estão doentes muitas vezes, porque o trabalho fez adoecer. As pessoas pensam que não adoece, mentalmente a pessoa adoece. Todo dia cobranças em excesso. A pessoa não entende. É muito fácil você, com o patrão, chegar e você tá ali com o teu cafezinho na tua barriguinha, com o rabo cheio, e você querer só mandar, só mandar. E não entender o lado do funcionário que está cansado. E não entender que o funcionário está ali todo dia. E você chega agora aqui, ó. O funcionário está desde manhã trabalhando, aí de tardinha chega o patrão, né? Aí vai apontando os erros. Quando são erros graves, sim, beleza. Mas às vezes são erros banais. Então, tipo assim, a gente tem que saber lidar com o ser humano, a gente tem que ver a situação do ser humano, ver o cansaço do ser humano, ver por que ele tá assim, porque ele tá, sabe? E às vezes dá uma folga para aquela pessoa. Uma folga é entender o próximo, porque um dia você pode estar na condição do próximo. Nada é para sempre, o mundo tá girando. Um dia tá de cabeça para cima, outro dia tá de cabeça para baixo.